vocês? I'm fine, and you, Bruno? Então tá, se o barulho começar a atrapalhar, vocês me avisem, por favor. Buenos días. Hoy es clase de español. No vamos a hablar inglés, por favor. Bom, pessoal, aulinha de espanhol, sextou, que delícia, sexta-feira, muda nada que a gente tá em casa, mas tá bom. Gente, olha só, o Bruno, hoje ele tá de pegação no pé, ele já mandou tudo em inglês e ainda tá no meu pé lá, ó. Buenos dias, Bruno. Pessoal, hoje na nossa aulinha de espanhol, eu já liberei a atividade lá para vocês, mas eu vou explicar o conteúdo antes de vocês fazerem as atividades, como sempre. E aí eu libero vocês para fazer as atividades, que é rapidinho. Quem já deu uma olhadinha na atividade lá? Bom, nós temos 2 exercícios, eu vou explicá-los depois. Vou explicar primeiro o conteúdo aqui. Nós temos, estão vendo a minha tela aí? Sim, Sora. Lá no material de vocês, lá no sistema, tem uma apostila de espanhol. Se vocês forem lá, tem a apostila de espanhol. Estou seguindo alguns conteúdos dela. Não vou conseguir seguir ela inteira, mas vou seguir alguns conteúdos. Eu vou falar agora do presente do indicativo, falando dos verbos irregulares. E existem várias irregularidades para o verbo. Hoje eu vou falar de uma específica, que é a troca do E por EI. Eu vou explicar já isso aí. Para quem quiser olhar na apostila depois, é o capítulo 8. O que são verbos regulares? Nós temos, tanto em espanhol quanto em português, a conjugação verbal. Então, nós vamos aí conjugar os verbos, e todo verbo tem uma raiz, que é um radical, e tem a desinência. Vocês se lembram dessa regrinha do que é raiz, do que é desinência? Vocês já devem ter visto em gramática, lá no início. Por exemplo, trabalhamos. Até o J é a raiz. E o amos é a desinência, a terminação. Porque é o que vai mudar, a cada conjugação é essa terminação que vai mudar. Então, essas mudanças, elas colocam as pessoas. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Vai encaixar dentro da conjugação verbal. Nós temos, assim como no português, 3 conjugações. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar, como amar. A segunda conjugação, os verbos terminados em er, como beber. E a terceira conjugação, os verbos terminados em ir, como partir. Mesmo esquema do português. E nós temos 2 tipos de verbos. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Qual é a regra? Qual a diferença entre verbo regular e verbo irregular? Os verbos regulares, eles não sofrem a alteração na raiz, aqui no início, em que está sublinhado. Eles não sofrem essa alteração e nem na terminação. Ele segue uma estrutura. É possível colocar ele dentro de uma estrutura certinho e seguir essa regrinha. Já os verbos irregulares, eles podem sofrer alterações na raiz, ou na terminação, ou nas duas. E alguns mudam completamente, como acontece em português. Eu vou falar um pouquinho. Aqui, um exemplo de verbos regulares, como amar, beber e partir. Eu conjugo ele certinho. Eu amo, tu amas. Él, ella, usted ama. Nosotros y nosotras amamos. Vosotros y vosotras amáis. Ellos, ellas y ustedes
amam. Ele entra certinho na regrinha, nada se altera, nada muda. Todos os verbos de primeira conjugação que terminam em ar se conjugam exatamente igual, a terminação é exatamente igual. Isso faz com que um verbo seja regular. Aí, falando agora um pouquinho sobre os verbos irregulares. No presente indicativo, tem esses verbos que apresentam irregularidades vocálicas. Quer dizer que sofrem essa irregularidade nas vogais. Então, nós temos que fazer algumas trocas. Porém, essa troca, ela vai ocorrer em todas as pessoas. Em yo, em tu, e você. Só não vai acontecer no nosotros, no vosotros. Essa troca, ela não pode acontecer em nosotros e vosotros, ou no feminino, vosotras e nosotras. Essa troca não acontece nessas duas pessoas. Já vou mostrar a tabelinha ali para vocês. E quais são as regras? Eu posso trocar o e por ie e fica yo pienso, ao invés de penso, é yo pienso. Eu posso trocar o e somente por i, yo aí seria yo mido. Depois, o i por ie, yo adquiero. Depois, o o por ue, yo muerdo. Depois, o u por ue, yo juego. E o i pela y, pelo y. Yo concluyo. E com o y aqui. Essas mudanças são possíveis e tem essa regrinha de mudança de vogais dentro do presente do indicativo. Hoje eu vou falar de uma mudança específica, que é a troca do e pelo ie. As outras nós vamos vendo nas próximas aulas. Vamos seguindo aí junto com a apostila. Como fica? Vou dar um exemplo para vocês. O verbo despertar fica yo despierto. Ah lá, tem acrescento do ie aqui, ó, em vez do e, só do yo despierto. Tu despiertas. Ella, usted despierta. Nosotros. Aí não muda, aí não tem o acréscimo do ie, só fica o e que já está na palavra mesmo. Nosotras ou nosotros despertamos, não despiertamos, despertamos. Vosotros despertais, ellos, ellas, ustedes, e aqui volta para o ie de novo, despiertam. Então, para todos os verbos conjugados aí, só em nosotros e em vosotras que eu não vou transferir para o ie. Eu vou deixar só com o e. Deu para entender? E aí, pessoal, conseguiram entender essa ideia de que vai trocar o e, vai acrescentar o i, na verdade, junto com o e, exceto no nosotros e no vosotros? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar aqui já? O professora, não entendi, explica de novo, por favor. O aderir fica como? O aderir, ele não está aqui. Espera que o aderir, ele vai ter a conjugação verbal completamente irregular, né? Eu vou falar dele algumas aulas mais para frente, tá bom? Aí tem conjugações que mudam completamente. Nessas conjugações que mudam, eu vou explicar certinho para vocês. Tem na atividade? Espera que eu vou olhar então. Já olho, espera que eu já olho para vocês, Nayara. Obrigada por falar. Já vou olhar lá para vocês. E depois o entender. No entender também fica a mesma regra. O entiendo, entiendes, entiende, e nós outros e vosotras, tire-se i. Entendemos, entendeis. Fica a mesma coisa, só não vai mudar a conjugação no nosotros e no vosotros. Como defender, encender, perder e tener. São verbos aí, não vai mudar. Qual é a regra? Vai trocar o e por ie, exceto no nosotros e no vosotros. Anotem isso que aí fica fácil.
E nesse conteúdo, nesse capítulo, eu ia falar do haver e do tener. Qual a diferença entre eles? Haver esse a que nós temos em português é o a do haver, do existir. E o tener de ter. O verbo haver, ele tem o sentido de existir. Nós também podemos ter esse sentido de existir. Há 20 pessoas nessa sala. Nós temos essa regra por haver também em português. Enquanto o tener, ele se usa com o sentido de posse, de possuir. Quer dizer, ter a possessão de algo ou de alguém. Então, o tener, ele tem o sentido de possuir. E o haver, em sentido informal, nesse sentido de a, que nós temos, informal, a, ele assume a forma ai. Só que tem uma exceção aí. Ou quer dizer atenção. Existe uma exceção. Quando tem a preposição em, se usa o verbo ai. Vamos olhar os exemplos. En el dormitorio hay una cama. No quarto tem ou há uma cama. Nós usamos, geralmente, quando eu falo de ter, que nem se eu fosse falar essa frase no português, no quarto tem uma cama. Aqui, por conta de ter a partícula em, é obrigatório usar o ai. Então, em el dormitório, hay una cama. Existe uma cama, há uma cama. Nós já não usamos essa forma em português. Então, atenção, sempre que eu falo de existir, nós falamos em português no sentido de ter. Mas aqui, se tem a preposição en, vai no sentido de ai. Em el dormitório, hay una cama. Aí, se não tem a preposição em, fica o ter, que é o tiene. La cama tiene un detalle en blanco. ¿Cuántas personas hay en la fiesta? El garaje tiene 4 vacantes. Então, se tem a partícula en, eu vou usar o ai, por regra. E o verbo haver, ele tem sempre sentido de existir, e o ter, tener, tem o sentido de posse, de possuir algo ou alguém. Pessoal, tudo bem até aqui? Anota a regrinha. Haver é no sentido de existir, tener no sentido de possuir. Exceção, quando tem a preposição em. Aí, por regra, eu uso ai. Pessoal, atenção, toda exceção ali sempre aparece em provas, em atividades. Então, anota isso aí. E os exemplos deram exemplos aí de partes da casa. Vamos olhar, então, as partes da casa aí. A planta baixa é a primeira imagem de cima, maior. E o primeiro piso, a de baixo. Então, vamos olhar. O número 1 é la cocina, que é cozinha. E depois, o número 2 é el comedor. Alguém sabe o que é esse espaço? Comedor? Como é em português? Comedor? Isso, muito bem, Letícia. Sala de jantar. Comedor é o espaço que tem a sala de jantar, onde tem aquela mesa em que todos sentam para fazer refeições. Na minha casa tem uma sala de jantar, mas em contraposição eu não tenho sala. Então, nem todo mundo tem sala de jantar em casa. Depois nós temos lá a entrada, que é a entrada mesmo. Depois nós temos el aseo, que é o número 4 aí. Alguém sabe o que é aseo? E aí, alguém sabe o que é aseo? Que aí tá aí no 4. Gente, eu tô tentando lembrar o nome específico desse espaço, se tem outro nome em português. Mas é onde tem o lavatório, sabe? Onde aquele banheiro que não tem chuveiro, só tem uma pia e um vaso sanitário.
Geralmente, esse espaço para visita aí, que não tem... Isso, lavabo. Muito obrigada. Lavabo. Isso mesmo. O lavabo. Esse espaço em que não tem um chuveiro. É um banheiro ali para visita usar. Lavar a mão, usar o vaso sanitário. Esse espaço. Então, a seu é o lavabo. Depois, nós temos el salão. O que é o salão? Isso, a sala de estar. Isso, a sala de estar onde fica a televisão. Isso mesmo. Depois, el garaje, que tem a garagem, bem parecido. La terraça é o espaço do terraço ali que nós temos, varanda. E depois o 8, el jardim. E depois nós temos o número 9, el quarto de banho. O que seria o quarto de banho? Banheiro, muito bem. Quarto de banho, banheiro. Depois nós temos el dormitório, que é o dormitório, que é o quarto. Também pode ser chamado de habitação. Tem países que chamam o quarto de habitação. Então, pode ser el dormitório ou habitação. La escalera, que são as escadas. E depois nós temos el balcão, que seria aí um espaço de uma varandinha, dessas que tem geralmente em casas de segundo andar, em apartamento, sacada, varanda não, sacada. Que tem esse espaço que está no segundo andar ou quem mora em apartamento. Tudo bem aí com os nomes das partes da casa? Deixa eu abrir a atividade para olhar lá o que a Nayara tinha falado. Pessoal, só rapidinho, por favor. Chamada. Ayla. Ela não está hoje. Alan. Arthur. O Arthur não está. Sora, ele tá na Unimed, ele tá passando mal. Ah, obrigada. Nada. Bruno. Camila. Carol. Júlia. Manuela. Manu. Manuela. Maria Eduarda Tavares. Melissa. Nayara. Nicolas. Paulo César. Presente. Pedro Henrique, desculpa, ele saiu. Victória. Miguel. Miguel não tá hoje. Maria Eduarda Marconi. E Letícia. Graças. Ah, obrigada, Nayara. A nossa primeira atividade, a atividade número 1, nós temos que conjugar os verbos no presente do indicativo. O aderir, aqui que a Nayara falou. Então, Nayara, a conjugação dele vai ficar seguindo a regra. O E vai trocar por IE
se ele não for nosotros e vosotros. Ali ele está em ustedes, então ele muda. Ele vai mudar, vai conjugar aqui, ó. Aderir, a conjugação em ir, cadê? Vou escrever aqui, peraí. Vou digitar aqui para vocês. Epa, peraí que meu corretor digitou, meu coisa digitou errado. Adhieren vai ser ele conjugado aqui, ó, em ustedes. Então, vai trocar 8, Bruno. Vai trocar o aderir em ustedes. Ustedes sempre adhieren a los manifestos. Esses exercícios estão na apostila. E a segunda, nós vamos fazer aí o uso do tiene ou do hay, segundo aí o que nós temos, segundo as frases, está no sentido de existir, de possuir, e atenção para a regrinha se tem o uso do en. Se tiver o uso do en, nós temos sempre que trocar por I. Ok? Todo mundo entendeu a nossa atividade de hoje? Pode falar, Letícia. Você mandou um soro aí. Sora, você disse que a gente tem que usar o en antes do... Não, o I quando tem o en. O en, ele tem que vir necessariamente em que parte da frase? Tem alguma parte? Se tá em qualquer lugar da frase. Entendi. Obrigada. Se tem o en em qualquer posição, no início, do lado, no fim, tem que ter em qualquer lugar, usa o I. Olha aqui para os nossos exemplos. Deixa eu abrir os exemplos. Ó, no primeiro exemplo, o en está aqui no início da frase. Depois nós temos o en do lado aqui da frase. Só aqui que não tem o en, que está na preposição, que é no caso do branco. Em branco. Aí, no caso, não precisa do verbo haver. Porque aqui está conjugando a cor. Um detalhe está mostrando como é esse detalhe. Tá juntando a preposição do em branco. O em é no mais e. Não. Em é... Pera, como é que é a separação? O branco, el branco. É o en, é o el, mais... Tô digitando aqui para vocês. Teclado. Peraí, gente, deixa eu digitar aqui. O en, ele é a preposição. En, com N. O en, ele é a preposição aí que seria o en mais o o. No, em, o branco. Porque vai entrar o do artigo aí, do el, o artigo do branco. Então, quando eu for designar algo que está pertencendo aqui, ó, en la cama tiene um detalle em branco. Aqui vai estar como preposição para cor. Então, eu não preciso colocar o I, porque está falando do detalhe, um detalhe do branco, em branco. Então, eu não preciso colocar o I aqui. Só quando está no início, na festa. O en está no sentido de no dormitório ou
na festa. Vai estar no sentido de na e no, e não no sentido de em. Então, vou pegar o celular aqui na cara de novo. O em eu vou usar quando tem no sentido de na, ou de no. Em er dormitório, no dormitório, no quarto. E depois aqui, quantas pessoas há ou tem na festa. Então, eu vou usar quando tiver no sentido da tradução do na ou do no. E não no sentido de em mesmo, que é no em branco. Tudo bem? Essa aqui, só deixa eu marcar. Eu vou postar para vocês os slides, eu vou marcar um asterisco aqui. Do porquê aqui não está. Eu marquei aqui que eu vou colocar esse asterisco. Aqui tem o sentido de em. Aqui tem o sentido de no. E também aqui tem o sentido de na. Então, eu vou fazer a troca por esse ai quando tem o sentido de no ou de na, que é preposição. Ok? Deu para entender? Restante da turma, ok? Aqui, para quando eu vou trocar quando tiver o em, quando é que eu vou trocar por ai? Quando tiver sentido de no e de na. Pessoal, então essa é a nossa atividade de hoje. Para a próxima aula, eu queria que vocês já fossem olhando aí, tem na apostila de vocês lá na plataforma, que vocês já fossem olhando os objetos da casa, que nós vamos fazer a próxima atividade com isso. Professora, eu preciso decorar todos? É claro que não. Mas que vocês já vão dando uma olhada aí em quais são esses objetos que tem na casa. Como assim objeto, professora? Ah, na cozinha. A geladeira, o fogão, prato, talheres, mesa, cadeira, sofá. Esses objetos que tem em cada cômodo da casa. Para vocês darem uma pesquisada, irem anotando aí para a gente fazer a próxima atividade. Pode ser? Da semana que vem. Pode ser, Sora. Então, assim, anotem alguns. Claro, não precisam ser todos. Mas anotem aí os mais importantes que tem em todo lugar. Mais importante Assim já de fica todos é mais a fácil a geladeira. próxima atividade. Oi? Mais importante de todos é a geladeira, obviamente. Porque tem comida dentro dela. Então, tudo que tá na cozinha Exatamente. é importante, gente, porque tem comida. Pessoal, então, agora eu vou liberar vocês para fazer a atividade. A atividade tem que ser entregue hoje, tá bom? Então, não deixem de fazer a atividade. Mandem melhoras aí pro Arthur. Camila, você melhorou? A Camila passou para ele, Sora. Você não viu ontem? Ela estava doente, hoje ele está doente. O que você acha? Então, eu ia falar isso. Olha só, um tá passando pro outro ali, ó. Então, ok. Que bom que você melhorou, Camila. Pessoal, então, vamos lá começar a fazer os exercícios nos minutinhos que tem. Pode colocar só a resposta, quem quiser. Só coloca a letra A, resposta, B, resposta, C, resposta. E quem quiser copiar e colar as frases e completar certinho, também pode. Opção de vocês para entrega. Muito obrigado, Sora. Muito obrigada pela aula, pessoal. Tchau. Tchau, Sora. Obrigado pela aula. Tchau. Vou tentar entrar na aula de educação física, tá bom? Vixe, Cacá. Antes que já comecem a falar aí da aula de educação física.